Hora extra desta semana, você confere o sucesso do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, do TRT de Goiás. Confere também algumas dicas para evitar conflitos no trabalho. Alguns problemas podem ser evitados com a simples conversa. E no bloco de entrevistas, nós vamos conversar com o juiz Platão Teixeira Neto, que fala sobre o trabalho decente como direito humano. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você vai conhecer o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que está obtendo bons resultados. Saiba como evitar conflitos no trabalho. Alguns problemas podem ser resolvidos com a simples conversa. E no bloco de entrevistas, o juiz Platão Teixeira Neto fala sobre o trabalho decente como direito humano. O Hora Extra está começando agora. Saiba como evitar conflitos no trabalho. Problemas como perseguição, competitividade exagerada e assédio moral podem ser evitados por meio do diálogo franco e aberto. Evitar conflito no ambiente de trabalho não é tarefa fácil para os gestores de pessoas. Alguns conflitos são resolvidos com uma simples conversa. Outros viram até caso de polícia. Essa psicóloga explica por que existem atritos no trabalho. Conflito nada mais é do que ideias divergentes, ideias diferentes acerca do mesmo assunto. Então, se nós temos numa organização as pessoas trabalhando com o mesmo objetivo, mas com diferentes modelos de produção, com diferentes modelos de comportamento, isso necessariamente não é ruim, isso pode ser extremamente produtivo para a empresa. Dependendo de como essas situações de conflito elas são vivenciadas pelas pessoas que estão envolvidas, mas principalmente dependendo de como essa situação de conflito ela vai ser organizada, ela vai ser trabalhada pelo gestor. Por que a senhora acha que existem esses conflitos no ambiente de trabalho? Falta de diálogo com as pessoas. Diferença de personalidade, pessoas com histórias diferentes e conviver no mesmo ambiente ali. E detalhe, né? A maior parte do dia todo relacionamento gera conflito, né? O que a senhora faria para resolver a situação? Eu sentaria e conversava com a pessoa para ver o que está acontecendo. Acho que a conversa é a solução, sim, para resolver. A psicóloga diz quais são os principais motivos de conflitos. No ambiente de trabalho nós temos pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, né, com estilo de comportamento diferentes. Então, assim, nós temos o que nós chamamos dos conflitos interpessoais, né? Então, assim, existiu durante muitos anos um movimento das empresas, né, de solicitar os psicólogos que trabalhassem relações interpessoais no trabalho, né, para diminuir um pouco o choque dessas diferenças, né? Então, na verdade, nós avançamos muito nessa situação no sentido de que nós trabalhamos com os líderes, né? A pessoa que lidera essas pessoas, as pessoas que faz a gestão de pessoas, para que eles tenham ferramentas para trabalhar esses conflitos interpessoais. Então, na verdade, o conflito ele nasce exatamente da competição. Embora não seja ensinada nas escolas, a capacidade de lidar com conflitos é importantíssima, não só para a manutenção de um ambiente corporativo saudável, mas também para a sobrevivência profissional. Nem sempre a gente não precisa trabalhar na perspectiva de evitá-los, né? Mas trabalhar na perspectiva de negociar para que possam ser produtivos. Então, eu acho que diante de uma franca situação de conflito, né, o gestor ele precisa identificar a situação. Então, identificar, fazer a leitura da situação, né, se existe um conflito, né, que é um conflito de processo, que está no processo do trabalho, se é um conflito só de ideia e de concepção. Então, o gestor ele tem que estar preparado para ele mapear a situação de conflito. Ações impulsivas estão fora da cartilha do bom relacionamento interpessoal. A especialista explica ainda que o correto é procurar o chefe para resolver a situação.
Com certeza falar com o seu superior, que é o responsável por administrar esse conflito. Então, assim, quando o funcionário ele toma a iniciativa de tentar administrar por si só, isso vira uma situação de embate. Então, assim, aquilo que poderia ser uma situação de crescimento para todas as partes, passa a ser uma situação de embate e, com certeza, uma das partes sairá perdendo. O Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, criado pelo TRT de Goiás, tem conseguido, de forma rápida, simples e eficiente, conciliar ações na Justiça do Trabalho. Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, uma forma rápida, simplificada e eficiente de conciliar. Quase 100 mil novas ações são protocolizadas todos os anos. Na maioria dos casos, são trabalhadores que buscam a tutela do judiciário para pleitear o pagamento de verbas trabalhistas não pagas por seus patrões. Mas o conflito nem sempre é causado apenas por uma questão financeira. Os atritos que geralmente surgem nas relações trabalhistas contribuem muito para a grande demanda processual. E esse é um dos fatores a serem resolvidos em busca da pacificação entre capital e trabalho. A conciliação caracteriza a Justiça do Trabalho. E o Centro Judiciário de Solução de Conflitos foi uma iniciativa maravilhosa editada a partir do CNJ, com a Resolução 125. Por isso, a conciliação é tão buscada na Justiça do Trabalho. E aqui, no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, não é diferente. Afinal, um conflito resolvido entre as partes sempre será melhor do que uma solução imposta. Mas, às vezes, essa conciliação precisa de um empurrão. É aí que entra o papel do TRT de Goiás, que tem se desdobrado em encontrar alternativas para intensificar o número de acordos trabalhistas. Uma dessas soluções, que tem alcançado muito sucesso, é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Antigamente, aqui no tribunal, nós tínhamos apenas uma Câmara Permanente de Conciliação, que conciliava mais processos de segundo grau de jurisdição, atuava também em alguns de primeiro. E com o advento da Resolução 125 do CNJ, houve uma imposição de criação de um centro de solução de conflitos para que fosse aprimorada a conciliação no regional. Então, em reuniões, nós gestamos o atual Centro de Soluções de Conflitos, que é composto de 2 núcleos, um de primeiro grau de jurisdição e um de segundo grau de jurisdição. A ideia aqui foi concentrar os esforços para que um único magistrado faça o acompanhamento simultaneamente de até 8 audiências de conciliação. Isso é possível porque servidores qualificados na arte da conciliação conduzem a negociação. E nos casos em que é necessário a intervenção, o magistrado é chamado para conversar com as partes. O centro foi aprovado por trabalhadores. Eu trabalhei como consultora de ótica de uma grande empresa já tem alguns meses. Eu pedi a conta, que eu arrumei outro, e hoje eu estive aqui para poder fazer minha conciliação. Foi muito bem, foi mais do que eu esperava, realmente foi rápido, foi prático, não teve demora e estou muito satisfeita. E a iniciativa tem sido muito elogiada também pelos advogados que atuam no TRT de Goiás. O Centro de Conciliação, ele facilitou o nosso trabalho, tendo em vista que os conciliadores estão preparados para nos ajudar e nos auxiliar no que tange a efetiva entrega jurisdicional, que no caso é finalizar o nosso trabalho com sucesso e com o menor tempo possível. O Centro de Conciliação, criado no nosso tribunal, foi feito por determinação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, numa tentativa de haver mais conciliações, haver mais harmonização social entre o capital e o trabalho. No início, nós tivemos o apoio também do nosso vice-presidente, do desembargador Aldon, mas corremos, nos empenhamos, colocamos funcionários para trabalhar, colocamos a equipe de engenharia para fazer um bom projeto e conseguimos fazer
várias baias para que trabalhassem várias frentes de trabalho com apenas um juiz orientando a todos. E isso deu resultado. E nós estamos muito felizes, porque atualmente nós percebemos um resultado satisfatório, ou seja, de todas as iniciais que entram no nosso centro de conciliação, nós conseguimos um acordo de 42% em todas elas. Isso é muito importante para nós. Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Bom para o magistrado, que ganha mais tempo para se dedicar às instruções e às sentenças. Bom para o jurisdicionado, que tem a solução rápida dos processos. Ganha toda a sociedade. E a seguir, nós vamos conversar com o juiz Platão Teixeira Neto sobre o trabalho decente como direito humano. Não saia daí. O desenvolvimento sustentável passa necessariamente pela ampliação do respeito aos direitos dos trabalhadores, ao mesmo tempo que substitui os empregos que não são sustentáveis. Então, mais do que gerar emprego, o trabalho decente deve consolidar o elo entre o combate à pobreza e a sustentabilidade e dar diretrizes para a inclusão social. E o trabalho decente e a sua fundamentação teórica à luz do pós-positivismo foi objeto de estudo do juiz Platão Teixeira Neto em sua dissertação de mestrado. E é o magistrado que está aqui conosco no Hora Extra para falar sobre trabalho decente como direito humano. Doutor Platão, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. O senhor fez um estudo muito amplo sobre o trabalho decente. E o senhor diz, no seu trabalho, nos seus estudos, que o trabalho decente foi um divisor de águas na história de conquistas dos trabalhadores brasileiros e do mundo. Afinal, como surgiu esse conceito de trabalho decente? Bem, Márcia, esse conceito de trabalho decente, ele foi utilizado oficialmente pela Organização Internacional do Trabalho em 1999. Ele foi utilizado num contexto, de uma Conferência Internacional do Trabalho pelo diretor-geral da OIT à época, e eu digo que foi um divisor de águas porque a OIT antes ela tinha uma atitude mais reativa, que a gente diria assim, de apagar incêndios diante das ocorrências mundiais. E com o trabalho decente, ela passou a uma postura mais proativa, assumindo o papel de destaque no combate a questões que são cruciais, como o enfrentamento ao trabalho forçado e o combate ao trabalho infantil. Qual seria, então, a melhor definição para trabalho decente? O diretor-geral da OIT à época, ele definiu o trabalho decente como aquele adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, igualdade e segurança e que promova a inclusão social e o exercício pleno da cidadania. Eu considero essa definição boa porque ela alcança os pontos essenciais do trabalho decente. Não é possível falar num trabalho que seja decente, em que a pessoa não tenha liberdade, não tenha o respeito à igualdade nas condições de trabalho. Então, por isso, eu considero essa definição adequada. Quais são os pilares do trabalho decente preconizados na OIT, na Organização Internacional do Trabalho? Bom, a OIT ela focou em 4 objetivos estratégicos, que seria a eliminação do trabalho forçado, a erradicação do trabalho infantil, o fim da discriminação em matéria de emprego e ocupação e a liberdade essencial. Então, esses são os pontos fundamentais, sem os quais não é possível falar em trabalho decente. A partir dessa definição pela OIT, o Brasil lançou em 2006 a Agenda Nacional do Trabalho Decente. O que mudou desde então, desde esse conceito e particularmente desde essa agenda em 2006? Bem, Márcia, na teoria muito se avançou
né? Os debates também foram muito profícuos. O Brasil ele foi pioneiro na criação de agendas subnacionais, né? De agendas regionais. Sim. A primeira ocorreu no estado da Bahia, depois no Mato Grosso, aqui em Goiás foi em 2011. Foram estabelecidos vários fóruns de discussão a respeito do tema, mas na prática a gente ainda não vê aquilo que a gente gostaria, que seria realmente a eliminação dos riscos da saúde e segurança, a diminuição dos números efetivamente de trabalho infantil, né, de acidentes de trabalho. Então a gente gostaria de ver isso mais na prática. Esse termo trabalho decente, ele veio na Copa do Mundo, ele tem sido utilizado em várias ocasiões pelo governo, mas a gente quer uma efetividade maior, sabe, desses problemas que atingem o mundo do trabalho. Quais as convenções da OIT que estão alinhadas com o trabalho decente? A OIT estabeleceu 8 convenções fundamentais, são 2 para cada tema. Sim. As convenções 29 e 105 tratam do trabalho forçado, a 138 trata da idade mínima para admissão no emprego, a 182 trata das piores formas de trabalho infantil, a 100 e a 111 da discriminação no emprego e a 87 e a 98 tratam de liberdade sindical e do reconhecimento das negociações coletivas. A Convenção 87 é a única entre as 8 que não foi ratificada pelo Brasil ainda e trata da liberdade sindical. Nós temos um impeditivo constitucional, que é a unicidade sindical, que exige que cada categoria só possa ter um sindicato numa base territorial. Então nós temos esse impeditivo, né, que não nos permite ratificar essa última convenção, que seria aquela para que o Brasil alcançasse todas essas que são consideradas fundamentais pela OIT. Para finalizar esse bloco, eu gostaria de saber quais são os pressupostos negativos do trabalho decente. Na sua pesquisa, você sugere que um 5º pressuposto negativo que poderia ser adotado pela OIT. Qual seria esse 5º elemento? Bom, a OIT estabeleceu aqueles objetivos estratégicos, né, que eu mencionei antes, que seriam a eliminação do trabalho forçado, a erradicação do trabalho infantil, o fim da discriminação em matéria de emprego e ocupação e a liberdade sindical e o reconhecimento das negociações coletivas. Esses 4 eu chamo na dissertação de pressupostos negativos, pois não é possível nem começar a falar em trabalho decente se nós não houvermos essas condições mínimas. E eu acrescentei um 5º elemento que eu considero fundamental, que é a eliminação dos riscos à saúde e à segurança no trabalho. Haja vista que esses elementos são fundamentais para preservar a vida e a dignidade física, né, e mental dos trabalhadores também. Então, sem essa proteção aos acidentes e sem a preservação da saúde física e mental, eu entendo que não é possível falar em trabalho decente. É o mínimo a se cumprir. Exatamente. Para começar a falar em trabalho decente, nós temos que cumprir esses pressupostos negativos, que eu assim entendo. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre trabalho decente em nosso país. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o juiz Platão Teixeira Neto, que elaborou a sua dissertação de mestrado estudando o trabalho decente e sua fundamentação à luz do pós-positivismo. Nós conversamos com ele agora. Doutor Platão, nós já comentamos os aspectos negativos do trabalho decente, os pressupostos mínimos para começar a se pensar em trabalho decente. E eu pergunto agora, quais são os requisitos positivos para a configuração do trabalho decente? O que seria necessário para a gente falar assim, nossa, esse trabalho é decente? Então, Márcia, os pressupostos negativos, né, seriam aqueles que eu mencionei anteriormente, e observadas as condições mínimas, a gente precisa ter alguns requisitos positivos para a gente realmente reconhecer um trabalho como decente. Em primeiro lugar, a dignidade no trabalho. Seria um contrassenso falar um trabalho decente que não fosse digno.
Aliás, esse termo decente, ele é sinônimo de digno, né? Então, a OIT deve ter escolhido, por uma questão de terminologia internacional, esse termo decente, né? Em inglês seria decent work, mas ele se remete à dignidade, com certeza. Além disso, né, nós precisamos de ter uma liberdade no trabalho, a liberdade em todos os sentidos, inclusive psicológica, uma igualdade de tratamento, né, de condições no trabalho, a saúde e a segurança sendo efetivamente respeitadas, né, no sentido pleno, e também eu acrescento outros requisitos, né, uma remuneração justa, né, a atividade ela deve ser lícita, de preferência regulamentada, e outros requisitos também, como a equidade, que seria a justiça no caso concreto, o direito ao lazer. A gente não pode conceber um trabalho que seja exaustivo, né, que tenha jornadas que esgotam o trabalhador não tem condição nem mesmo de usufruir esse direito ao lazer. E, por fim, um trabalho que, no término do período elaborativo, a pessoa conquiste uma aposentadoria digna. Então, esses requisitos são fundamentais para completar essa ideia de trabalho decente. Na sua opinião, diante dos pressupostos negativos e positivos, existe trabalho totalmente não decente e o contrário também, o totalmente decente? Eu prefiro falar, Márcia, numa modulação, né, entre trabalho mais decente e menos decente. É óbvio que se a gente conseguir, num caso concreto, respeitar todos esses requisitos que foram citados, eu entendo que a gente pode alcançar um trabalho totalmente decente. Mas é importante frisar aqui que a gente não está falando do trabalho em si, na atividade em si, e sim em condições de trabalho, né? São as condições que conseguem adjetivar uma atividade como decente ou não. Então, se a gente conseguir observar todas essas condições, né, numa situação concreta, a gente pode alcançar um trabalho que seja totalmente decente. Mas é muito difícil isso na prática. Então eu prefiro falar em trabalho mais decente e menos decente. Mesmo porque no Brasil nos falta um requisito que é essencial, que é a liberdade sindical. Então hoje é difícil falar num trabalho totalmente decente no Brasil enquanto a gente não tiver respeito a essa liberdade, que, a meu ver, ela tem que ser plena. Você poderia citar um exemplo analisado sob a ótica do trabalho decente? Sim, Márcia. Um dos exemplos que a gente poderia tratar é a questão dos profissionais do sexo, né? É difícil hoje, nas condições em que eles exercem as profissões, mesmo tendo sido reconhecido pelo Código Brasileiro de Ocupações, a atividade desses profissionais hoje sofre uma série de problemas, porque, sobretudo aqueles que expõem, né, se expõem nas ruas, que trabalham nas ruas, estão sujeitos a maus tratos, a doenças, a poluição sonora, uma série de condições que são adversas, em que dificilmente eles vão conseguir atingir uma decência no trabalho. Ademais, essa atividade ela não é devidamente regulamentada no Brasil, o que falta realmente uma proteção. Existe também um preconceito social, religioso, de não aceitação desse tipo de trabalho como sendo uma profissão, como realmente sendo uma prestação de serviço social. Exatamente, é um problema cultural e a gente tem que vencer esse preconceito, porque é uma atividade que está aí, ela é reconhecida, né, pelo CBO, e ela precisa realmente de proteção, né, de uma regulamentação específica para que essas pessoas possam ter os seus direitos totalmente preservados, né? Nós não temos, né, a prostituição como algo proibido, como crime. Outras situações, sim, de exploração desse trabalho são consideradas criminosas, mas a atividade em si não. E o ideal é que essas pessoas, né, que trabalham se expondo, né, se oferecendo para o sexo, elas tenham realmente um respeito da sociedade e que possam trabalhar em condições melhores. Como ocorre em outros países, na Holanda, na Alemanha, eu acho que nós temos que evoluir para isso também, para dar a todas as atividades essa condição de decência. Na verdade, é dar dignidade ao ser humano, né? Exatamente, a todos os seres humanos.
A sua dissertação traz um estudo sobre a relação entre o trabalho decente e o pós-positivismo jurídico. Como essa teoria acerca dos princípios do direito se relaciona com o direito ao trabalho decente? Eu defendo, Márcia, que o juiz do trabalho, que é um juiz social, que deve estar ligado, né, às situações da sociedade como um todo e deve ser um juiz sensível aos reclamos sociais, ele deve abandonar o positivismo jurídico, que é aquele que se atém à lei, independentemente se ela é justa ou não, e passar a ter uma visão pós-positivista, que é aquela em que o juiz tem uma atividade mais proativa, em que observa os princípios constitucionais, em que respeita as normas internacionais. Então, numa situação em que a discussão envolve a dignidade da pessoa humana, em que envolve a liberdade efetiva no trabalho, em que envolve igualdade de condições, o juiz ele tem que ter uma posição mais consentânea com a realidade vivente e buscar utilizar os princípios constitucionais nas suas decisões. Então, nós analisamos o nosso trabalho, algumas situações, né, fáticas, em que os tribunais observaram essas condições e outras não, e nós colocamos algumas situações que são para nós emblemáticas, né, como uma decisão do Supremo, que eu citei, em que reconheceu uma condição como de análoga a de escravo, uma situação que envolvia pessoas importantes, né, parlamentares, e que o Supremo teve a coragem de reconhecer como uma condição análoga de escravo. Então, a justiça ela tem que ter coragem para enfrentar essas situações. Para finalizar, doutor Platão, nós sabemos que tem empresas que oferecem melhores condições de trabalho para toda a sua equipe, outras no mesmo ramo de atividade oferecem condições bem piores. Então, você mesmo comentou anteriormente que o trabalho decente existem modulações, gradações, né? Empresas que atingem maior qualidade de vida para os trabalhadores, outras não. Então eu pergunto, o trabalho decente é uma utopia realizável para todos os trabalhadores? Prefiro não falar em utopia, mas em sonho, né? Utopia nos remete a algo imaginário, algo impossível de se realizar, a uma quimera. E eu creio que seja possível realizar esse sonho, sim. Primeiro, mudando um pouco a cultura e a consciência, alterando um pouquinho o reconhecimento que se tem do trabalhador como algo essencial. Sim. O trabalhador tem que ser visto como um sujeito de direitos e não como objeto, como parte desse processo produtivo. Então eu tenho um sonho, né? Que as pessoas sejam realmente respeitadas, em que todos os trabalhadores sejam valorizados, num ambiente de respeito mútuo entre trabalhador e empregador. E quando isso acontecer, quando a sociedade evoluir para esse ponto, e eu creio que isso seja possível, nós vamos conseguir falar num trabalho decente em todas as atividades, em todos os ramos de categorias econômicas. Então, que esse sonho se realize. Se Deus quiser. Eu conversei com o juiz Platão Teixeira Neto sobre o trabalho decente no Brasil. Doutor Platão, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Hora Extra. Obrigado a você, Márcia. É sempre uma satisfação estar aqui nesse programa. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás, como sempre, você acompanha no Twitter e no Facebook.